E agora vamos orar pela palavra, meus amados irmãos. Vamos pedir para que Deus fale conosco. Você acredita que Deus tem uma palavra ao seu coração? Então, vamos orar agora. Peça para Deus, fale comigo, Senhor. Usa o teu servo nessa manhã, ministra a tua palavra à minha vida. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos diante da tua santa e bendita presença. E é com muita reverência, com muito temor que, ó Deus, oramos agora e nos quebrantamos diante do Senhor, pedindo, Deus, tenha misericórdia de nós. Fale conosco, Senhor. Fale conosco por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Eu sei que a tua palavra diz que onde o Senhor está, ali há liberdade, e nós desfrutamos dessa liberdade. Mas a tua palavra também nos ensina que quando o Senhor fala conosco, o Senhor revela os segredos dos corações. Oh Deus, como é maravilhoso nos reunirmos um dia como esse, para buscarmos a tua presença. E agora eu te peço, Senhor, usa a minha vida como teu instrumento, usa essa igreja como teu instrumento, e fale aos nossos corações, assim como teus servos no passado oravam e pediam, venha Espírito Santo de Deus sobre nós, eu te peço, venha Espírito Santo de Deus sobre todos nós, fala conosco, fala ao nosso coração e ensina-nos o que o Senhor tem para nós, abre os nossos olhos, dilata a nossa compreensão, toca nos nossos sentidos, se preciso for, muda a nossa natureza, porque nós queremos fazer a tua vontade, glorificar o teu nome e engrandecer o teu nome. É assim que eu oro, Pai, é assim que eu te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu convido você, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, nós vamos ler um versículo. As palavras de Josafá, rei Josafá, mas na realidade eu só pegarei essas palavras como uma síntese de uma grande verdade. Porque nós estaremos passeando na Bíblia e eu quero hoje começar com vocês, se assim Deus permitir, uma série de reflexões sobre os profetas. Os profetas e o profetismo. E a importância de termos profetas entre nós e de valorizarmos os profetas de Deus. Eu sei que existem muitos falsos profetas. Existem. Ao longo desses 30 anos de ministério e de conversão, eu venho passando por experiências das mais variadas. E graças a Deus eu conheci de fato alguns profetas de Deus. É maravilhoso ver alguém que tem o dom de profecia. Mas eu conheci muitos falsos profetas. Muitos. Talvez você diga, pastor, é falso profeta ipsis literis mesmo, aqueles que negam a fé. Não, eu diria um falso profeta porque ele se equivoca achando que ele é um profeta ou ela é um profeta. Eu diria até, como chamamos meninice, os pentecostais, os pastores pentecostais chamam de meninice. Usa o nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Talvez você já teve experiência com alguém dizendo algo da parte de Deus e não aconteceu. Alguém já teve uma experiência assim? Levante a mão. Pode levantar, não tenha vergonha. Pode, olha, bastante gente. Eu já tive experiências. Eu já tive. Pessoas que vêm profetizando para mim, para eu, e cheio de boas intenções, e quando vai ver, é carne. Pastor, então é um falso profeta? É um falso profeta, porque falou em nome de Deus. E é isso que eu quero, durante esses dias e durante essa série, resgatar
resgatar o valor de um profeta, de um verdadeiro profeta. Porque um falso profeta, ele tem data de validade, mas ele engana as pessoas. Porque, irmãos, você há de convir comigo que uma pessoa que vem para a igreja ou que vem se reunir num ambiente religioso, ele está aberto a ouvir a voz de Deus por alguém. E se alguém chega e diz, olha, eu sonhei com você, pronto. A pessoa já regala os olhos. É mesmo, irmão? É, eu sonhei. E aí? Conta o sonho. Só falta falar, conta a revelação. Mas sonhou. Não quer dizer que foi uma visão. Perceba, nós gostamos desse tipo de informação. Faz parte da nossa vida. Pastor, qual é o problema disso? Não é um problema. Você não gostaria de saber quantos filhos você vai ter? Você não gostaria de saber qual vai ser a sua profissão, qual vai ser o seu futuro? Aonde vai ser a obra que Deus vai realizar por meio da tua vida? Quem é que não gostaria de saber isso? Todos nós. Nenhum problema. E nas páginas da Bíblia, o Senhor não levantou profetas e separou garotos para que ele se tornasse rei de uma nação? Outros, Deus não separou profetas e falou com eles e usou os profetas para levantar juízes, sacerdotes e tantos outros ministros que estavam muitas vezes dormindo. Veio um profeta e sacode o sacerdote acorda e faz a obra de Deus. Isso é maravilhoso. Então, ter o desejo de ouvir a voz de Deus por meio de um profeta não tem um problema. O problema é a bagunça que foi criada. E hoje eu quero, não só hoje, mas conforme o Senhor for nos conduzindo, eu quero trabalhar sobre isso. Porque também tem um outro lado muito perigoso, irmãos, desse desejo de querer um profeta. Muitas vezes a gente quer saber do futuro, quer que Deus fale conosco, mas na grande maioria das vezes é por motivos egoístas. É para a minha vida, para a minha prosperidade, para os meus interesses. E eu te digo, quando Deus usa um profeta para levar uma mensagem a alguém, seja a mensagem que for, isso não significa que essa pessoa, ela vai ser fiel a Deus. Nós estaremos hoje falando um pouco sobre o rei Acabe. O rei Acabe teve muitas palavras de profetas como Elias, como Micaías, que serão os outros dois que eu falarei hoje. E o rei Acabe, ele só dava ouvido quando era interessante a ele. Então quer dizer, pastor, que alguém pode ser levantado por Deus, pode entregar uma mensagem a alguém, e aquela pessoa pode dar de ombros? Pode. Pastor, mas quando um profeta é usado por Deus, aquela pessoa que ouve a voz de Deus, ela não muda? Nem sempre. Nem sempre. Por isso que eu estou falando com vocês, que eu quero estudar essa questão com vocês, porque esse assunto recebeu nas páginas da Bíblia, em especial no Velho Testamento e no Novo Testamento, um destaque muito grande, que é o dom de profeta. E eu quero resgatar isso com vocês, e quero no final orar com vocês. Para quê? Para que a gente busque esse dom, como disse o apóstolo Paulo, busquem todos os dons espirituais, mas em especial o dom de profecia. Ora, porque o apóstolo Paulo na Nova Aliança está falando isso para a igreja? Porque ele, como profeta, sabia o quão relevante era ser um profeta ou conduzir uma comunidade que amava a profecia. E é aqui que a gente vai trabalhar e vocês vão ver, irmãos, que há uma mudança na chave de Israel. E eu quero trabalhar com vocês em cima disso, porque ainda nessa introdução, antes da leitura do texto, cuidado com os profetas de aluguéis. Tem muitos profetas de aluguéis. O que é um profeta de aluguel? É aquele que só vai a você porque você o alimenta. Você nutre ele ou ela. E você é nutrido por esse profeta de aluguel. Porque no dia que você parar de dar os pratinhos, dar os presentinhos, o profeta para de profetizar coisa boa para você. No dia que você não falar o que o profeta deseja ouvir, e você
fazer a mesma coisa, porque vem um profeta de aluguel e profetiza para você. Aí você fica feliz, porque é só coisa boa, por isso que eu falo que é um profeta de aluguel. É um falso profeta, é uma meninice. Mas cuidado com os falsos profetas e profetas de aluguel. Porque aí ele vem e fala, olha, Deus está prosperando sobre a tua vida. Irmãos, você não gosta disso, irmão? Pelo amor de Deus. Aí você já olha para ele e diz assim, é mesmo? Se prepara que vai vir bênção financeira. Aí você fala, está fechado, já vou dar uma oferta para esse profeta. Aí vem a bênção financeira, porque Deus, ele vê mesmo quando a gente se posiciona. E aí você dá um presente, aí ele vem de novo. E aí quando você fica alimentando. Geralmente o profeta de aluguel nunca entrega uma palavra dura. Porque profeta de aluguel, ele não quer perder o cliente. Vai entregar uma palavra dura? Besta, vai perder o cliente? Não. Estão entendendo? Muitas igrejas que têm falsos profetas falam apenas o que o povo quer ouvir. Meus irmãos, isso é perigoso demais. A gente vai estar passeando no Velho Testamento. E olha, eu quero que você tenha muito temor, mas muito temor. Seja alguém que realmente agrade a Deus, sobretudo. Seja alguém que realmente valorize a palavra de Deus. Porque, olha, irmãos, essa mensagem hoje, ela vai ter pelo menos 3 pensamentos. Eu quero orgulhar a Deus. Eu quero levar orgulho a Deus. Eu desejo estar no centro da vontade de Deus. Porque, olha, existem muitas coisas boas na vida, mas nenhum lugar se compara àquele lugar que é estar vivendo no centro da vontade de Deus. E desejamos prosperar segundo os valores de Deus? Quero crer que sim. Pode ver que esses pontos são pontos que coadunam, que unem essas verdades ao nosso coração. Eu quero isso. Eu quero orgulhar a Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus e eu desejo prosperar em Deus. Você quer isso para a sua vida? Então vamos dar ouvido aos profetas de Deus. Claro, e quando eu falo aos profetas de Deus, eu estou me referindo em primeiro lugar a Deus, porque se Deus levanta profetas, eu estou ouvindo a Ele em especial. Então, durante esses dias eu não vou fazer apontamentos, eu não vou dar nomes, mas eu quero que você fique aberto aos falsos profetas, aos profetas de aluguel e principalmente aos que são ingênuos ou que agem como meninos, usando o nome de Deus, mas Deus não está usando a boca deles. E uma última coisa, só para eu encerrar essa fala. Existem pessoas na vida que receberam uma aptidão maior do que outras, com relação à percepção alheia. Existem pessoas que elas enxergam alguém e elas já têm um diagnóstico no semblante da pessoa de que ela não está bem. Isso é como se fosse uma capacidade que a pessoa recebe, ou é por treinamento, ou é por dom mesmo. Já notaram que tem pessoas que têm essa percepção? É uma matriarca ou um patriarca que chega num dia de festa e olha, o que está acontecendo? O que aconteceu nessa família? Naquela ali? O que foi, neto? Aí você fala assim, mas ele não era nem crente. Não, isso é percepção da vida. É uma percepção, é um lado sensitivo. A pessoa nota. Eu estou vendo os rostos de vocês. É visível algumas situações. E nós, muitas vezes, temos, principalmente aqueles que trabalham com público e aqueles que alcançam projeção entre o público. Por que você alcança projeção e até um certo destaque entre o público? Você percebe? Você vê quando as pessoas estão gostando. Os olhos brilham, irmãos. Irmão, guarda essa frase. A boca e as palavras podem mentir, mas o corpo diz a verdade. Nosso corpo fala o tempo todo. E essas pessoas, elas têm uma percepção da vida maior do que a maioria. Por isso que alguns vão para a área do aconselhamento, da mentoria, do coaching. Porque elas têm essa percepção. Ela fala, fulano não está bem. Fulano não está legal. E geralmente essas pessoas, quando elas se convertem na igreja, elas viram profeta. Ao longo desses mais de 30 anos cuidando
de obreiros e igrejas e fazendo a obra, eu já cheguei para várias pessoas e já disse: irmã, isso daí não é dom, é que a irmã é viva, é simples, não misture as coisas. Irmão, cuidado, você está falando em nome de Deus, você é vivo. Como assim, pastor? Eu tenho que explicar com toda a paciência, porque o meu dever é não permitir com que essa pessoa se perca. Pastor, qual é o problema de uma pessoa viva? Nenhum problema, que ela continue sendo viva, isso é maravilhoso. É melhor ele ser vivo, inteligente, sagaz, no sentido de percepção da vida, do que ser um lesado, que é enganado por todo mundo. E aqui eu não estou falando de faculdade, então, irmão, tem mulheres que não sabem ler e escrever, que são vivíssimas. Homens assim, não sabem ler e escrever, mas a vida, você nota que essa pessoa, ela tem uma percepção diferente. É o tal do que a gente chama de malandro, é uma pessoa malandra. Ela ouve, põe um matinho aqui do lado de baixo, é mesmo, se deixa ser levado, quando vai ver dá corda, e quando vai ver, cata a pessoa no pulo. É uma pessoa viva. Eu sei que o malandro vem dessa derivação, mas não é isso. Então, cuidado, irmão, cuidado com essas pessoas que são vivas, que têm a psicologia de massa, a percepção, porque elas usam, geralmente essas pessoas são falsos profetas, e elas usam as pessoas nessa hora, porque ela consegue manipular as demais. E aqui, quando a gente vai estudar aqui o texto sagrado, vocês vão ver muitas pessoas assim. Muitas pessoas, que inclusive tinham títulos de profetas, mas eram falsos profetas. E aí, pastor, qual é o grande problema? Então, como eu disse, qual é o problema de uma pessoa viva? Nenhum problema. Qual é o problema de uma pessoa viva usar o nome de Deus? Aí todo o problema. Porque aí quando essa pessoa que é viva diz, Deus manda eu te dizer, aí ela está falando em nome do Altíssimo. Irmãos, guarde isso no seu coração. Nós só podemos falar no nome do Altíssimo, tendo certeza do Altíssimo. Isso daqui para Deus é um pecado tão sério, mas tão sério, quanto é o pecado da idolatria ou do adultério. Falar em nome de Deus sem ser Deus é um pecado tão grande quanto matar alguém. Pastor, o próprio Deus no Velho Testamento tinha dito que ele eliminaria os falsos profetas que se levantariam no meio do povo de Deus. E qual era o critério para saber se a pessoa era um falso profeta? Simples. Ele diz e não se cumpre. Pastor, mas é uma pessoa viva, que ela sempre, ou ele traz aquilo lá. Deus está me mostrando que tem 10 pessoas aqui com problemas na saúde. Irmãos, numa comunidade como essa, 10 pessoas? Oh, meu Deus do céu. Tem 3 pessoas que já teve uma semana atribulada. Perceba, a pessoa sempre coloca coisas que você não tem como provar o contrário. Diferente de dar o nome, de dar o endereço, diferente de falar o que aconteceu. O verdadeiro profeta, irmãos, ele realmente vê o que ninguém vê. Ele vê o que ninguém vê. Eu me lembro como hoje, uma das profecias que Deus enviou um profeta para falar com a minha vida. Estávamos numa reunião familiar. E havia um missionário que foi fazer uma oração na família. E enquanto orávamos, irmãos, era maravilhoso. Ele olhava assim para uma irmã e dizia assim, irmã, enquanto você lavava a louça, hoje você não lavou tanto de louça, e começava a descrever o que a irmã fez. O verdadeiro profeta é assim. Mas o verdadeiro profeta não só vê o passado, mas ele traz uma mensagem para o presente e para o futuro. Guardem isso. Os espíritos malignos vê o teu passado, mas ele não sabe do futuro, entenderam? Tem falsos profetas, muitas vezes, dentro das igrejas, e são pessoas conduzidas por espíritos malignos, porque o futuro a Deus pertence e o diabo não sabe do futuro. Por isso que os espíritos malignos, eles dão margem, pode ser A, pode ser B, mas o verdadeiro profeta não, fala, é XYZ, ele dá o endereço certo. Amém, igreja? E esse homem, ele foi usadíssimo por Deus ali na reunião da família. E você que já teve o prazer e o privilégio de ver um verdadeiro profeta diferente. Porque ele não fica massageando o ego. Ele entrega a palavra que Deus deixou. Amém, meus irmãos? Então, quando uma pessoa usa o nome de Deus, mas não tem nada de Deus, essa pessoa será punida por Deus.
Mas aquele que ouviu aquela palavra tem que ter o quê? O discernimento. E por que eu quero ensinar sobre isso, irmãos? Precisamos de discernimento, irmãos. Quanto mais o final dos tempos se aproxima, mais falsos profetas se levantarão na terra. E o povo de Deus precisa de discernimento para não ser conduzido por um falso profeta, ou quem sabe por um profeta que recebeu o dom. Guarde isso. Isso é um mistério que eu não sei te explicar. E se corrompeu. Pastor, pode acontecer isso? Pode. Eu não vou gastar tempo sobre esse profeta, mas vou só te dar o nome dele e depois estude em casa. Balaão. Balaão tinha visões de olhos fechados, a Bíblia fala. Ele orava e Deus falava com ele, a Bíblia fala. O Senhor foi a Balaão, a Bíblia fala. Leia lá em Números e Deuteronômio. Só que ele se corrompeu, ele se vendeu por causa de dinheiro e prestígio e fama. E Balaão vira um sinônimo de um falso profeta. Então, pastor, tem pessoas que podem ter se corrompido? Sim. Que receberam o dom? Sim. Como isso acontece, pastor? Não sei. Isso daqui a gente vai aprender no céu. Essa é uma temática que a gente vai entender no céu. Uma coisa eu sei, isso acontece. Assim como Judas Iscariotes traiu Jesus, negou Jesus, estava do lado de Jesus. E Judas, com os apóstolos, também fez milagres. Meu irmão, não me pergunte como isso acontece, eu não sei te responder. E não vou responder nem aqui nem no seminário, porque eu não sei. Eu acredito apenas nisso. Judas fez milagres, estava no time apostólico, traiu Jesus. E ele fez sinais, então guarde isso, sinais não é a autenticidade de um profeta, porque pode ser que alguém recebeu o dom, mas agora usa para si. Uma característica, eu vou gastar um tempo falando sobre a vida dos profetas, mas guarde isso. Isso é um fator determinante. Um profeta jamais usa a profecia ou o seu dom para o seu bel prazer, jamais, jamais. Jamais ele toma proveito no dom. Jamais, jamais. Porque se ele está tomando proveito no dom, ele já se corrompeu. Tá bom, meus irmãos? Dei essa longa introdução, porque a gente vai agora ler alguns textos bíblicos. Vamos lá. 2 Crônicas 20:20. Segundo livro de Crônicas 20:20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Eu quero ler agora esse mesmo texto na versão interlinear, numa outra versão. Olha só que coisa maravilhosa. Quero ler essas últimas frases. Logo depois que Josafá se dirige. Eles estavam aqui no meio de uma batalha contra Moabe e Amon. E aqui eles estavam passando por um momento difícil. Josafá, como um servo de Deus, então fala essas palavras ao povo. E o título da minha mensagem é, de fato, esse: creia no Senhor e creia nos profetas. Quero ler na versão interlinear que diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, meus irmãos? Hoje, nesse primeiro dia, eu quero dar uma explicação sobre a importância dos profetas nos dias dos reis. Pastor, sempre existiu profeta na Bíblia? Sempre existiu. Abraão, por exemplo, foi um profeta. Abraão era um profeta. Então, sempre que Deus se revelou a alguém, era uma maneira de Deus não só de mostrar a glória dele para aquela pessoa, mas na grande maioria dessas pessoas, Deus já estava usando eles também como profetas.
E o que acontece? Nós conhecemos a história do povo de Deus. Deus separa os patriarcas, Deus separa Abraão, Isaac, Jacó. Depois eles vão para o Egito. Lá no Egito eles ficam 400 anos. Deus levanta Moisés. E podem ver que quando Deus levanta Moisés, Moisés também foi um profeta. E logo depois que Moisés é usado por Deus para libertar o povo do Egito, Moisés cuida desse povo durante 40 anos no deserto. Então Deus vem para Moisés e revela a sua palavra e manda Moisés escrever. Então Moisés escreve os 5 primeiros livros. Quando chega no final dos 40 anos, que eles vão entrar em Canaã, Moisés morre. A liderança de Moisés é passada para Josué, e Josué agora recebe uma palavra também de Deus. Josué, assim como ele se tornou um juiz, assim como ele se tornou um general e um conquistador, porque com Josué eles entram em Canaã e conquistam Canaã e dividem ali as 12 tribos de Israel, Josué também foi um profeta. E durante esses períodos, Deus sempre ia usando uma pessoa ou outra. Ou Deus usava alguém de fato se revelando a ele, ou Deus usava sonhos e visões, como foi no caso de José do Egito, para falar com eles. Percebam que quando Deus se comunica conosco, não deixa de ser uma maneira de ser uma profecia. Mas a profecia em especial, ela tem uma conotação diferente, ou o profeta. O que é um profeta? É a boca de Deus entre nós, é alguém falando em nome do Senhor. Isso que é um profeta. Quando alguém realmente fala da parte de Deus, e aquela profecia acontece, isso sim é o exercício e é a função de um profeta. E agora então Josué conquista a terra, Josué também escreve o livro, e vem os 300 anos que nós chamamos de período de juízes. Ali Deus levanta outros profetas e levanta outros juízes. E por último Deus levanta quem? Samuel, como o último juiz e profeta. E Deus usa Samuel para agora o quê? Levantar reis em Israel. E ele levanta o primeiro monarca e o segundo grande monarca, que é Davi. Percebam, irmãos, a história, Deus vai mostrando a vontade dele para o seu povo. E Deus sempre vai usando quem? Os profetas. Logo depois de Salomão, houve aquilo que chamamos de divisão do reino. E ficou a tribo do sul, com capital em Jerusalém, e ficou a tribo do norte, com capital em Samaria. A tribo do norte era chamada de Israel, e a tribo do sul era chamada de Judá. Quando houve essa separação, surge uma escola especial na tribo do norte. É aí onde entra a vida de Elias, o profeta de Deus. E aí surge uma nova fase, que é a escola dos profetas. Mas talvez você me pergunte, mas pastor, os profetas já não existiam antes? Já existiam antes. Eram profetas como foi Abraão, como foi Débora, a juíza, ela foi uma profetisa. Profetas como foi Samuel. Profetas já existiam, mas com Elias e Eliseu agora começa um novo time. E esse time, Deus coloca eles aonde? Lá na tribo do norte, em Israel, lá possivelmente em Samaria, do lado dos reis desviados. Pastor, mas os reis estavam desviados e desviando a nação. Aquela nação era de quem? Era do rei? Não, essa nação era de Deus. Então Deus levantou quem? Os seus profetas. Porque na tribo do sul, em Judá e em Jerusalém, tinha o quê? O templo e tinha os sacerdotes. E os sacerdotes também fazem muitas vezes uma função de profeta. E por essa razão surgem essas escolas. E eu quero mergulhar nisso, irmãos, porque deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, nosso país precisa de profetas? O que você acha? Temos profetas ou temos falsos profetas? Interessante essa pergunta, não? Temos profetas? Temos. E falsos profetas? Temos muitos falsos profetas, que maculam a nossa imagem. Sim. E aqui quando eu falo falsos profetas, eu quero que você pense o seguinte: pastor, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem a ver com isso, sim. Você é uma comunidade de fé. Já chegaram para você e já zombaram de você dizendo, você dá o dízimo, irmã?
E aí, você leva a sua oferta, irmão? Seu pastor é aqueles lá que anda de jato, de helicóptero? E aí você tem que explicar e contar uma história, porque você precisa se justificar que você não pertence àqueles grupos dos marajás de Deus, dos imperadores de Cristo. Complicado isso, não é complicado? É complicado. Por quê? Porque é feito muita coisa errada por causa do dinheiro? É feita muita coisa errada, sim. Isso traz escândalo? Traz. Quem perde com isso? Somos nós, irmãos. Vem cá, no nosso país, a injustiça continua prevalecendo, o errado vira certo e o certo vira errado. No nosso país, a imoralidade está crescendo, as pessoas se tornam mais depravadas, dependendo de algumas situações e alguns governos, você vê cenas públicas sendo transmitidas na mídia como algo comum, que dá vergonha, você fala, que isso? Como pode fazer isso numa avenida? Isso é imoral. Dia comum, de semana, de trabalho, cenas e falam, não, isso é arte. Não, isso não é arte, isso é imoralidade. A gente não precisa ser inteligente para saber o que é imoralidade. Tem visto isso? Estou falando de novela aqui não, irmãos. Novela é novela. Filme de Hollywood é filme de Hollywood. A gente sabe que lá vai ter muita coisa mesmo. Eu estou falando, o errado está virando certo e o certo está virando errado. O promíscuo está virando correto. Uma pessoa que incentiva a promiscuidade. E o crime, como que está o crime? Pelo amor de Deus. E a violência? Estão entendendo, irmãos? Deus precisa levantar profetas, amados. Amém, irmãos? Deus precisa levantar profetas. Enquanto eu prego, vai falando no seu coração, Senhor, levanta profetas, meu Pai. Levanta profetas na nossa nação, profetas de Deus. Não falsos profetas, não profetas de aluguel e nem meninices, profetas de Deus. Por quê? Porque é nesse ambiente, porque qual era o contexto aqui de Josafá? Qual era o contexto dos reis? Eram contextos em que eles viviam dias bons, mas na grande maioria do tempo, dias maus. E a tribo do norte? A tribo do norte, quase todos os reis foram desviados. Para não dizer totalmente desviado, alguns, como o próprio Acabe, o próprio Deus olha para Acabe em certa ocasião e fala, olha, Elias, ele está se humilhando diante de mim. Parece muito bom, né? O rei agora desviado, que cometeu um assassinato, por meio da sua esposa, e agora está se humilhando. É muito bom, né? No entanto, porque logo no capítulo seguinte, logo na cena seguinte, vem um outro profeta, que é Micaías, e o profeta vai até Acabe, e Acabe diz a Josafá, eu odeio Micaías. Ora, mas ele não tinha acabado de buscar Deus e se humilhado diante de Deus? É porque a palavra de Elias a Acabe tinha sido uma palavra muito dura de sentença. Aí ele se humilha a Deus, ele busca a Deus. Perceba, Acabe era um interesseiro. Mas ele levava a nação a pecar. Acabe, irmãos, era um rei de Israel rico. Essa parte norte, quando há divisão do reino, eles prosperaram. Eu ouso dizer que mais do que o sul, num primeiro momento. Só para vocês terem uma ideia, Acabe ele foi também um grande edificador em Israel, segundo a arqueologia. E a Bíblia vai falar que ele construiu palácios e revestiu as coisas do palácio com marfim, irmãos. Marfim, coisas no palácio. São descobertas arqueológicas recentes. Samaria vivia dias de glória, de bênção, dia de prosperidade. Então, pastor, mas peraí, ele era desviado, isso não quer dizer que Deus não possa prosperar. Guarda isso, irmãos, o cifrão não quer dizer se a pessoa está nos caminhos de Deus, meus irmãos. Tem um monte de gente desviada com o cifrão, e também tem um monte de gente que é pobre e desviado. Não é o fato de ser pobre que é amaldiçoado, porque a gente tem essa correlação. Acabe, então, ele vai a Micaías e a Josafá e diz, tem um profeta aí, mas eu odeio. Ora, mas ele não tinha orado a Deus, ele não pediu perdão, e Deus não falou o que Elias falou. Perceba, irmãos, eu estou aqui gastando esse tempo,
E falando isso, porque há uma importância de orarmos pedindo para que Deus levante profetas. Meus irmãos, preste bastante atenção. Quando Deus levantar um profeta na nossa nação, toda a nação saberá. Toda a nação saberá. Toda a nação se calará, inclusive os demônios. Porque é assim que Deus faz quando Deus levanta um profeta. E é por isso que eu e você temos um dever, ou de nos dispormos porque de repente o Senhor pode aparecer para você como foi para Isaías, te dar uma visão, e você desesperado gritar: ai de mim, Senhor, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, eu sou uma pessoa que vive de forma errada, e estou vendo o Senhor da glória. E aí o Senhor te dar um sinal, como deu para Isaías, tocar nos seus lábios e te levantar nessa terra. Posso ouvir glórias a Deus, irmãos? Pode ser você, filho. Pode ser você, filha. Mas se não for você, nós temos o dever de valorizar os grandes profetas de Deus. De valorizar aqueles que Deus levantou. Não vai dar para eu ler muita coisa, eu gastei muito tempo na minha introdução, mas eu gostaria agora de falar 3 coisas para eu poder, então, estar encerrando. Por que eu estou dando essa síntese para vocês? Eu quero aqui deixar uma grande lição de casa para vocês. Eu quero que vocês leiam os livros de Reis, e depois Crônicas. Mas principalmente os livros de Reis e de Crônicas, e depois o livro do profeta Jeremias. São livros grandes, vamos ter muito tempo para ler. Mas por que eu estou falando isso com vocês? Porque nesse contexto de caos, nesse contexto de idolatria, de reis que num primeiro momento são levantados por Deus e começam a fazer a vontade de Deus, como foi, por exemplo, Jeroboão. Jeroboão, irmãos, recebeu de presente pelo profeta Aias as 10 tribos. Jeroboão agradava a Deus. Jeroboão se tornou rei da tribo do norte. E logo cedo, em algum tempo depois, ele constrói 2 altares em Dan e Berseba e faz o povo se desviar. Oh, meu pai! Mas pastor, perceba, irmãos, Jeroboão também era um interesseiro. Porque quando veio o profeta de Judá e profetizou, o profeta de Betel, e aquela história do profeta de Judá e o profeta de Betel, quando o profeta de Judá vai até Betel e fala com Jeroboão, Jeroboão manda prender, estica o braço, e o braço seca. Logo depois ele pede para o profeta orar, e o profeta ora, e o braço volta ao normal. A Bíblia no original mostra que a mão de Jeroboão ficou ressequida. O altar é rachado, ou seja, ele era interesseiro. E ele não volta para Deus de todo o coração. A casa é interesseiro, não volta para Deus de todo o coração. Jeú, um outro rei, que Deus levanta também lá na tribo do norte, que Deus usa o profeta Elias para ungí-lo, Jeú. Dá uma palavra linda, ele faz uma coisa num primeiro momento muito boa. A Bíblia vai falar que ele agrada ao Senhor eliminando a casa de Acabe, como dissera o Senhor por meio do profeta. No entanto, ele continuou adorando os bezerros em Dan e Berseba. Oh, meu pai, vem cá, estamos vivendo dias de caos. É esse o ambiente onde Deus vai ser glorificado. É esse o ambiente onde Deus vai ser exaltado. E é nisso que a gente precisa estar à disposição de Deus. E como eu disse, eu quero falar agora um pouco sobre Jeremias e Esdras. Por que eu falei para vocês lerem esses livros? É bem simples, irmãos. O livro de Reis foi escrito por Jeremias. E quem foi Jeremias? Quem foi Jeremias? O profeta mal visto, profeta enojado, profeta ignorado. Por quem? Por toda a nação de Judá. Jeremias profetiza a Judá, onde estava o templo. Jeremias falava para o povo: se arrependa do seu pecado. Ele não está falando aqui mais da tribo do norte, não. Porque Jeremias, nos dias que ele estava profetizando, a tribo do norte já tinha caído no cativeiro assírio.
já tinha sido dizimada. Ele estava falando agora a tribo do sul. E sabe o que o rei fazia? O que os profetas no dia de Jeremias faziam? Fica quieto, seu profeta. Cala a boca. Jeremias sofreu. Jeremias foi humilhado. Jeremias foi preso. O rei pegou os textos que Jeremias escrevia e queimou na lareira. Pastor, mas é rei da linhagem de Davi? Sim, da linhagem de Davi, mas estava desviado. Os sacerdotes humilhavam Jeremias. E Jeremias via e dizia: se vocês não se arrependerem, essa casa aqui, que é a casa de Deus, que está de pé, já faz 400 anos, por volta disso. Não pensem vocês que Deus, que tinha prometido que habitaria ali, Deus não vai destruir toda a nossa nação de Judá, vai destruir os palácios e o templo. Todos diziam: você está louco, esse templo já está de pé há 400 anos. E muitos outros falsos profetas, nomeados pelos reis, diziam assim: não, nada disso, rei, vai acontecer. Nada disso, Jeremias é louco, Jeremias é lunático, tudo vai correr bem conosco, Deus vai impedir os inimigos e a gente vai continuar prosperando. O que aconteceu? Você conhece a história. Vem Nabucodonosor, sitia, ou seja, coloca o exército ao redor de Jerusalém. E por anos fica ali. E Jeremias pregando e ninguém dava ouvido. Irmão, pensa nessa cena, irmãos. É isso. Por isso que eu falei para a gente ler Reis. Porque Jeremias, olha só que coisa linda, irmãos. Jeremias vai registrar a história dos reis de Israel. Mas Jeremias vai mostrar o seguinte, que os grandes líderes de Israel não eram os reis. Os grandes líderes de Israel eram os profetas. Aleluias. Pastor, o senhor está desprezando a monarquia? Não, claro que não. A monarquia tem a sua utilidade. Deus levantou monarcas. Mas se aquele monarca não desse ouvido para a palavra de Deus, ele não servia de nada. Deus levanta sacerdotes, mas se aquele sacerdote não dá ouvido para a palavra de Deus, não adianta de nada. Deixa eu falar aqui uma coisa sobre o papel do sacerdote e do profeta. O sacerdote e o profeta têm um papel muito parecido. Ambos são bocas de Deus. Só que no caso, o sacerdote, ele é uma pessoa que trabalha de uma forma diferente do profeta. O sacerdote cuida do povo de Deus diariamente, regularmente. Tem uma atitude mais regular. Ensina a lei de Deus. E o profeta? O profeta só era levantado quando o sacerdote falhava. Mas a instrução regular do povo de Deus cabia aos sacerdotes. Essa frase é do nosso querido pastor Augusto Nicodemos. Ou seja, no dia a dia quem cuidava do povo de Deus eram os sacerdotes, que faziam um papel de profeta. Mas quando os sacerdotes falhavam, Deus levantava os profetas. Para quê? Para advertir os sacerdotes e advertir o povo a voltar para Deus. Por quê? Porque quando a gente faz isso, a gente orgulha Deus. Quando a gente faz isso, a gente volta para o centro da vontade de Deus. Quando a gente faz isso, nós prosperamos segundo Deus. Então o que acontece? Naqueles dias de Jeremias, além de escrever o seu próprio livro, que é o livro de Jeremias escreve os livros de reis, irmãos. E é aí que entra a grande beleza e a grande lindeza de tudo. Olha como o homem de Deus ele faz. É Elias que registra a história da escola dos profetas. É Elias que valoriza esses profetas que são enviados aos reis e à nação. E por que Deus enviava os profetas agora aos reis e sacerdotes? Porque é a liderança, irmãos. Mas quando a liderança falha, Deus se comunica com o povo. Sempre vai ser assim. Então, meus irmãos, por que eu estou gastando esse tempo e fazendo essa síntese, esse apanhado, e eu quero orar agora com vocês? Porque outro personagem que eu quero falar aqui, e eu pedi para vocês lerem os livros de crônicas, é porque Esdras também vai escrever os livros de crônicas. E Esdras vai escrever depois do retorno do cativeiro babilônico. E quando ele reescreve, ele também vai apontar o quê? Ele vai apontar coisas importantíssimas. Como o quê? Ele vai apontar Davi como uma pessoa importante, mostrando, sejam adoradores que nem foi Davi.
Ouçam os sacerdotes de Deus, porque eles também são profetas de Deus. E vamos adorar a Deus na casa de Deus, e não vamos adorar a nenhum outro ídolo, porque senão virão sobre nós castigos, sobre todos nós. Os livros de 1º e 2ª Crônicas tratam dessa temática. Ou seja, olha que interessante, guarda isso no seu coração. Jeremias e Esdras estão registrando a história do povo de Deus e mostrando o quê? Mostrando que Deus levanta os seus profetas. Deus levanta os seus vasos. Para quê? Para conduzir o seu povo. Começando do rei, indo para os sacerdotes e levitas e depois atingindo toda a nação. E por que eu estou falando isso, irmãos? Talvez você diga assim, mas pastor, o senhor disse que no livro de Reis, os grandes líderes eram os profetas, não eram os reis? Guardem isso. Davi, ele seguia a palavra de Deus ou não? Sim ou não, igreja? Davi se tornou próspero porque, além dele ser um profeta, ele se manteve na profecia. Guarda isso, meus irmãos. Se manter na profecia vai fazer aquilo que a gente acabou de ler aqui. Por quê? Porque o Senhor está dizendo para nós: creia no Senhor e vocês serão sustentados. Creiam nos profetas e vocês terão vitória. Davi foi um monarca especial, não é porque ele foi monarca, porque ele foi servo de Deus, foi filho de Deus e deu ouvido aos profetas. Josafá teve êxito porque ouviu os profetas e creu em Deus. Josias, o rei, teve êxito porque cria em Deus e ouvia os profetas. Irmãos, sempre foi assim. Isso aplica-se para todos os servos de Deus em todas as gerações. Deixa eu ensinar uma última coisa aqui, irmãos. Indiferente da época em que vivemos. Por exemplo, Deus se revelou para Abraão. E aquele período é chamado momento patriarcal. Deus se revela para Moisés. E aquele período é chamado período das leis. Deus se revela agora para os reis e para os monarcas. E aí entra a monarquia. Na igreja primitiva, Deus levanta apóstolos. Perceba, indiferente do momento em que a gente vive, o que nós precisamos ter no nosso coração? Em primeiro lugar é crer em Deus. Crer em Deus, sobre tudo. Em segundo lugar, acreditar nos profetas de Deus. Porque quando a gente faz isso, Deus é manifestado sobre a nossa vida. Nós começamos então a orgulhá-lo, nós começamos a estar no centro da vontade de Deus e começamos a prosperar segundo os valores de Deus. Amém, irmãos? Eu quero orar agora com você. Eu quero orar com você porque, como eu disse na minha introdução, Paulo dizia: busquem os dons e principalmente o dom de profetizar, de profecia. Pastor, é para mim essa palavra, é para você e é para mim. É para você e é para mim. E aí, pastor, eu não vou me perder? Não, se você tiver um coração como foi o coração de Davi, se você der ouvido à profecia, como fizeram muitos servos de Deus, e você buscar a Deus de todo o coração, você não vai se corromper. Porque não é o dom que vai te corromper, é o seu coração. Irmãos, Deus quer usar o seu povo como profetas. Deus quer sacudir a nossa nação. Deus quer usar a sua vida no seu lar. E se Deus te der esse dom de profecia, guarde o seu coração com humildade. Como foi Elias, e como foi Eliseu, e como foi Micaías. Deixe Deus te usar e se prepare, porque eu vou dedicar uma mensagem sobre como era a vida e as dificuldades de um profeta. E eu quero orar agora com você. Eu quero orar também para que Deus te dê discernimento. Porque muitas vezes, irmãos, a gente está dando ouvido para profetas de aluguel, e é por essa razão que você está passando tribulação. Porque o profeta de aluguel não vai dizer a palavra de Deus para você, vai dizer apenas o que você quer. E o que você e eu queremos, irmãos, é muito diferente do que Deus quer.
Como eu sei que realmente eu estou ouvindo um profeta de Deus? Tudo que ele diz está respaldado nas Escrituras. Passa pela peneira, pelo crivo das Escrituras. Profeta de aluguel só tem coisinha gostosa, só tem docinho, só tem quindim, chocolate, só tem gostosura. Não tem nada de... O profeta de aluguel, até quando vai repreender, fala assim, né? Você sabe, todos nós somos pecadores, né? Meu irmão, Micaías não agia assim. Micaías, vamos estar trabalhando sobre ele semana que vem. Era o homem de Deus. Profeta Elias e Eliseu eram firmes e convictos. Quando Acabe vai para o profeta Elias e fala com ele, o profeta Acabe diz, é você aquele que está incomodando toda a nação? Percebam, Acabe tinha a Micaías como o que eu odeio, e a Elias ele tinha, você incomoda toda a nação. É assim que ímpios agem com profetas, igreja. Por isso que eu estou te falando, precisamos de discernimento, e precisamos orar. Nosso país está um caos, em todos os setores, e a gente precisa, inclusive aqui eu estou me dirigindo ao meu aprisco, ao meu rebanho, porque muitas vezes Deus quer levantar a gente, para a gente viver uma vida segundo a vontade de Deus, porque eu quero orgulhar ao meu Deus, você quer orgulhar ao seu Deus? Eu quero estar no centro da vontade de Deus, e não na vontade minha ou dos homens, e eu quero ver a prosperidade segundo Deus na minha vida, como foram desses grandes profetas. Você quer isso também para a tua vida? Então onde você estiver, se coloque de pé agora, eu quero orar. Vamos orar para que Deus levante profetas. Comece orando agora comigo, meu irmão, ore agora, diga, Senhor, levante realmente profetas na nossa nação, Pai. Levante homens de Deus, mulheres de Deus, ungidos para levar uma palavra dos céus àquele que sofre, àquele que foi abandonado, mas também àquele que vive no erro, para que saia do erro. Comece a orar agora, igreja, comece a orar. Ore por você também pedindo, Senhor, me dá discernimento, Senhor. Não me deixa cair no conto da sereia, no conto daqueles falsos profetas. Não me deixa ser seduzido nem enganado por ninguém, nem por mim mesmo, mas me atrai a tua palavra. E comece a orar por você, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui também, Senhor. Se o Senhor quiser me usar, se o Senhor quiser colocar palavras tuas na minha boca, me ajuda para ser fiel, para eu poder ser uma luz tua onde há escuridão, para eu poder ser a cura do Senhor sobre aquele que precisa. Então comece a orar por você em nome de Jesus, e comece a orar pedindo isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa manhã tão importante, Pai. E eu te peço, Senhor, levante sim, Pai, profetas na nossa nação, Senhor. Profetas de Deus na nossa nação, Papai. Homens e mulheres cheios do Teu Santo Espírito. E faça da Tua igreja ser uma igreja que também profetiza. Uma igreja que tenha esse dom, Senhor. Ó Deus, como foi no passado com a igreja primitiva, que assim seja também conosco, Papai. E também, Senhor, aqui nos colocamos, Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Não nos deixa cair em nenhum engano de nenhum falso profeta. Não nos deixa, Senhor, ser seduzido por ninguém nem por nada, mas que o Senhor possa simplesmente revelar a Tua glória para nós. E se o Senhor não nos usar como profeta, que possamos viver baseado na Tua profecia. Porque nós queremos, ó Deus, dedicar a nossa vida ao Senhor. E, ó Deus, nós queremos acreditar que o Senhor levantou homens sagrados e santos para escrever a Tua palavra, para que por meio dessa profecia nós prosperássemos. E assim, Pai, que eu te peço, meu Pai, derrama da Tua graça e levante profetas e que possamos zelar pelos verdadeiros profetas. E Deus dá para nós discernimento, Senhor, para que a gente possa sim, Pai, ser liberto dos falsos profetas e, ó Deus, simplesmente, Senhor, acreditar naquilo que o Senhor tem para nós, porque queremos Te dar muito orgulho, queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade e queremos, ó Deus, prosperar segundo o Teu coração e não segundo o mundo e muito menos segundo os falsos profetas. É assim, Pai, que eu entrego essa palavra ao coração do Teu povo e oro em nome
de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Talvez, ainda de pé, eu vou dar a bênção apostólica, só queria falar mais isso. Talvez você diga, pastor, um culto de domingo, um culto de edificação, de consolo, uma palavra como essa? Sim. Porque muitas vezes, irmãos, a gente dá ouvido para tanta coisa na vida e a gente se esquece do que é prioridade. E o Senhor, usando Josafá, disse, creia em Deus. E vocês serão ali sustentados, guardados, protegidos. E creiam nos profetas e vocês prosperarão. E é isso que importa para a nossa vida. Isso que importa dia a dia. Sermos maduros, termos essa percepção. Porque todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus. E nós não poderemos dizer, mas eu aprendi errado. Mas eu dei ouvido por... Isso daí é fuga, irmãos. E é por isso que Deus nos chama todos como igreja a buscarmos ensinos como esse. Para quê? Para a gente cuidar do nosso coração. Para a gente não ser enganado. Semana que vem eu quero falar sobre Micaías. Micaías falou para Acabe. O mesmo Acabe que tinha pedido perdão para Elias e para Deus. Principalmente para Deus, e Elias foi até ele. E sabe o que acontece com Acabe? Acabe não ouve Micaías. E sabe o que aconteceu com Acabe? Acabe morreu. Pastor, quantos são aqueles que estão morrendo dentro das igrejas? Porque estão dando ouvido para falsos profetas. Ou profetas de aluguel. Ou não tem discernimento. Receba nesse dia discernimento de Deus em nome de Jesus. Que seja dilatado os seus sentidos, espírito, alma, coração, para ouvirem apenas o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? E eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Antes de se abraçar, se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, nas redes sociais me procure, ou aqui na igreja me procure no final do culto. Podem se abraçar. Um domingo abençoado a todos, irmãos. Deus abençoe, meus irmãos.